Então, agora, capítulo 2, o Estado. Objetivos de estudo. Ao finalizar este capítulo, você deverá ser capaz de compreender a trajetória histórica do Estado, identificar como o poder político é exercido pelo Estado, diferenciar a função que o Estado deve cumprir para cada filósofo contratualista, diferenciar Estado de governo, entender a estrutura de poderes proposta por Montesquieu e compreender os conceitos sociológicos de Estado. Caro estudante, desde a introdução falamos direto ou indiretamente sobre o Estado, tamanha a importância dele em nossas vidas. Mas quando falamos a palavra Estado, temos noção do que ele é ou significa. Esse capítulo é dedicado a essa organização social ao qual damos o nome de Estado, ou, para ser mais específico, de Estado moderno. O primeiro a falar em Estado moderno foi Maquiavel. No entanto, há diversos tipos de Estado e a consolidação deste, que chamamos de Estado moderno, possui uma trajetória histórica. Também a formação da noção de Estado moderno se deu como resultado de um processo histórico que coincide também com a formação da própria modernidade. Nesse processo, o pensamento filosófico e político colaborou muito, fornecendo explicações sobre o funcionamento do Estado, bem como sugerindo como deve ser a função do Estado diante do papel de organizar a sociedade. Assim, o contratualismo, que é a corrente de pensamento nos séculos 17 e 18, baseada na ideia do Estado como fruto de um contrato ou pacto social, tem protagonismo. Seus principais expoentes são os ingleses Thomas Hobbes e John Locke, bem como o iluminista Jean-Jacques Rousseau. Ainda sobre o Estado como uma organização social criada para organizar a sociedade, portanto, com grande presença em nossa vida social cotidiana, é preciso entendê-lo a partir da sociologia também. Os três pensadores clássicos da sociologia, Marx, Durkheim e Weber, nos fornecem explicações sobre o Estado que ficaram conhecidas como conceitos sociológicos de Estado. Instrumento a favor da classe dominante, instituição social e monopólio legítimo do uso da violência, respectivamente. Bons estudos. 1. Uma breve história do que chamamos de Estado moderno. Aspas. As leis, no sentido mais amplo, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Fecha aspas, Montesquieu. Ao longo do último capítulo, falamos bastante a respeito do poder, da política, da própria sociedade. Todos esses conceitos, considerando-os como objeto de estudo, ora da ciência, ora da filosofia política. Durante essas discussões, falamos também, mais de modo indireto do que direto, do Estado. A relação entre o Estado, também como objeto de estudo da ciência e filosofia políticas com estes outros objetos, é constante. Todavia, assim como trabalhamos na introdução, com o texto A Sociedade contra o Estado do antropólogo francês Pierre Clastres, é importante reconhecer que o modelo de Estados que concebemos e conhecemos é um modelo de organização política bem restrito às sociedades ocidentais, o chamado Estado moderno. Mas, afinal, o que é o Estado? E, mais ainda, o que é o Estado moderno? Também, como já estudamos anteriormente, Maquiavel talvez tenha sido o primeiro dos autores pós-período medieval a utilizar em seus escritos a palavra Estado para se referir à organização política com estruturas de poderes utilizadas para a gestão da sociedade. No entanto, para se chegar ao ponto de um autor como Maquiavel reconhecer a existência de tal estrutura, muita história do Estado aconteceu. É nesse sentido que, a seguir, veremos um pouco das histórias do Estado moderno, bem como algumas das principais vertentes e correntes de interpretação sobre este, que, na prática, é, de fato, o grande objeto da filosofia e da ciência política. O jurista e professor da Teoria Geral do Estado Brasileiro, Dalmo de Abreu Dallari, em seu livro Elementos da Teoria Geral do Estado, nos aponta o caminho ou os caminhos para se conhecer um pouco da complexidade do conceito de Estado contemporâneo, esse a qual damos o nome de Estado moderno.
De acordo com Dallari, precisamos conhecê-lo a partir de duas questões. A época, e dois, os motivos do aparecimento do Estado. Mas, para tanto, é necessário partir de uma noção de Estado, a qual o autor aponta como primeira noção aquela dada por Maquiavel na sua obra O Príncipe. Uma situação permanente de convivência ligada à sociedade política, ou, para os contratualistas, que estudaremos mais à frente, a sociedade civil. Leitura complementar. Fixando-se em largos traços a noção de teoria geral do Estado, pode-se dizer que ela é uma disciplina de síntese, que sistematiza conhecimentos jurídicos, filosóficos, sociológicos, políticos, históricos, antropológicos, econômicos, psicológicos, valendo-se de tais conhecimentos para buscar o aperfeiçoamento do Estado, concebendo-o, ao mesmo tempo, como um fato social e uma ordem que procura atingir os seus fins com eficácia e com justiça. Essa disciplina, como tal, é realmente nova, só aparecendo nos fins do século XIX. Entretanto, já na antiguidade greco-romana, se encontram estudos que modernamente estariam no âmbito da teoria geral do Estado, como ocorre com escritos de, entre outros, Platão, Aristóteles e Cícero, aos quais, evidentemente, falta o rigor exigido pelas modernas concepções científicas. Não há nesses escritos uma separação nítida entre a realidade observada e a realidade idealizada, havendo preocupação acentuada pela indicação da melhor forma de convivência social. Durante a Idade Média, também se encontram muitos trabalhos que, pelo menos em boa parte, podem ser considerados como situados no âmbito da teoria geral do Estado. Assim, por exemplo, muitos dos escritos de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, os quais, embora fundamentalmente opostos sob muitos aspectos, têm em comum a preocupação de justificar a ordem existente a partir de considerações de natureza teológica. Já no fim da Idade Média, começam a surgir os primeiros sinais de reação a esse realismo, como se verifica, por exemplo, na obra de Marcílio de Pádua, Defensor Pacis, aparecida em 1324, onde chega a ser preconizada a separação com independência recíproca da Igreja e do Estado. A grande revolução nos estudos políticos, com o abandono dos fundamentos teológicos e a busca de generalizações a partir da própria realidade, ocorre com Maquiavel no início do século XVI. Sem ignorar os valores humanos, inclusive os valores morais e religiosos, o notável florentino faz uma observação aguda de tudo quanto ocorria na sua época em termos de organização e atuação do Estado. Ao mesmo passo em que observa e vive, como secretário da República de Florença, a intimidade dos fenômenos políticos, Maquiavel, dotado de vasta cultura histórica, também procede a comparações no tempo. Dessa forma, conjugando fatos de épocas diversas, chega a generalizações universais, criando assim a possibilidade de uma ciência política. Dallari, Dalmo de Abreu, Elementos de Teoria Geral do Estado, São Paulo, Editora Saraiva, 98. Fecha a leitura complementar. Seja como for, a noção de Estado é extraída de Maquiavel ou de um dos chamados contratualistas. O que é consenso é que, quando falamos de Estado, estamos nos referindo a todas as sociedades políticas que, com autoridade superior, fixaram as regras de convivência de seus membros, segundo o jurista brasileiro. Volta à teoria complementar. Quanto ao objeto da teoria geral do Estado, pode-se dizer de maneira ampla que é o estudo do Estado sob todos os aspectos, incluindo a origem, a organização, o funcionamento e as finalidades, compreendendo-se no seu âmbito tudo o que se considera existente no Estado e influindo sobre ele. O que é importante observar, porém, é que o Estado, podendo ser abordado de diferentes perspectivas, apresenta-se como um objeto diverso segundo o ponto de vista do observador. É possível, entretanto, fazer-se um agrupamento das múltiplas orientações, reduzindo-as a três diretrizes fundamentais. A. Uma orientação que se poderia identificar como uma filosofia do Estado, enfatizando a busca de uma justificativa para o Estado em função dos valores éticos da pessoa humana, acabando por se distanciar excessivamente da realidade concreta e por colocar em plano nitidamente inferior às preocupações de ordem pragmática. B. Uma segunda orientação coloca esse sentido oposto, procurando ser eminentemente realista, dando absoluta preponderância aos fatos concretos, considerados completamente à parte de qualquer fator abstrato, aproximando-se muito de uma sociologia do Estado.
C, a terceira das grandes correntes, é a que reúne os autores que só admitem e só consideram o Estado como realidade normativa criada pelo direito para realizar fins jurídicos, afirmando-se um formalismo jurídico que só estuda o Estado a partir de considerações técnico-formais. Ibidem, fecha a leitura complementar. Ainda segundo o jurista e teórico do Estado, Dalmo Dallari, para a compreensão da história e principalmente da função do Estado, é preciso entender que há pelo menos 3 posições teóricas fundamentais, a saber: 1. O Estado, assim como a própria sociedade, existiu sempre, ou pelo menos o seu germe, organização social dotada de poder e com autoridade para determinar o comportamento de todo o grupo, onipresente. 2. Nem sempre existiu. Este foi construído para atender às necessidades ou às conveniências dos grupos sociais. Parênteses, contrato social, fecha parênteses. 3. O conceito de Estado é histórico concreto. Só surge quando nascem a ideia e a prática da soberania, o que ocorreu somente no século XVII. Sobre as causas do aparecimento do Estado, também é grande a especulação e é necessário observar 2 aspectos importantes. A. O aparecimento de agrupamentos humanos e B. A organização desses agrupamentos. É nesse sentido que se dá a especulação. A organização se deu de forma natural ou foi necessária uma formação contratual? Ao longo da história do pensamento político, muito se debateu em torno dessas questões. Acrescenta-se a esse debate as causas determinantes para o aparecimento, como origem familiar, origem em atos de força, origens em causas econômicas e origem no desenvolvimento interno da sociedade. Dentre essa gama de interpretações e suposições sobre a história do Estado, cremos ser muito importante destacar 2 discussões mais importantes. A primeira é quanto à legitimidade do poder no Estado, isto é, de onde vem o poder e para que ele serve. A segunda tem relação muito mais com o que o Estado representa em termos de organização desse poder. Ou seja, o Estado como uma instituição social que se desenvolveu ao longo do tempo em torno do poder a despeito da questão da legitimidade. Por isso, a seguir, vamos falar de um modo mais filosófico sobre a legitimidade e função do Estado, ao abordarmos os famosos contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Depois, não menos importante para o nosso entendimento, de um modo mais científico, entre aspas, abordaremos os conceitos sociológicos de Estado. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. 2. O contratualismo. Conforme já estudamos, o século XVI, período que ficou conhecido na Europa, principalmente na Itália, pelo Renascimento, marcou o fim da era medieval e o início da modernidade. Sobretudo no campo político e científico, com a importante figura de Nicolau Maquiavel, emerge pela primeira vez o conceito de Estado, tal qual como concebemos hoje em dia e qual a sua função diante do desafio humano que é a vida em sociedade. Com isso, mesmo diante de muitas turbulências sociais, passou-se a pensar em fórmulas que fossem eficazes na administração da sociedade, isto é, na administração pública. O século seguinte, 17, principalmente na Inglaterra, e 18, principalmente na França, ainda foram também muito marcados por turbulências sociais, conflitos e revoluções. As revoluções inglesas e francesas datam deste período. Diante disso, ocorreram condições muito favoráveis para a continuação do desenvolvimento de muitas teorias políticas muito interessantes. Isso porque a questão fundamental levantada por Maquiavel, como pôr fim aos conflitos e instaurar um Estado estável, continuou válida. E não parou por aí. Durante esses séculos e nesses países, diante de tudo o que acontecia, alguns filósofos levantaram também questões quanto à legitimidade do Estado. Esses filósofos se puseram a perguntar, por exemplo, de onde provém o poder do Estado, qual a função do Estado e como o Estado surge. Esta última questão dá, inclusive, o nome à corrente de pensamento político que vigorou durante esse período, o contratualismo. Isso porque, para além de quaisquer diferenças na leitura do que é e para que serve o Estado, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, eles desenvolveram a tese
filosófica e não histórico-concreta de que o Estado surgiu como fruto de um contrato ou pacto social firmado entre os membros da sociedade, criando assim a sociedade civil. Mas, como já foi dito acima, a semelhança entre esses pensadores param por aí. Thomas Hobbes, por exemplo, acreditava que somente através de um Estado forte, o Estado absoluto, a sociedade poderia viver mais em paz. Já que o ser humano, para Hobbes, seria movido por paixões e a liberdade na qual vivia no estado de natureza não seria compatível com uma vida em paz, mas sim numa guerra generalizada. Ao contrário de Hobbes, Locke entendia que justamente essa liberdade presente no estado de natureza é que não poderia ser tolhida. Nasce aí com Locke a ideia do Estado liberal, cuja principal função seria a proteção da propriedade privada. Digamos que a visão sobre o que é o ser humano de John Locke seja um pouco mais otimista do que a de Thomas Hobbes. Cabe lembrar que ambos pensadores viveram numa Inglaterra cheia de conflitos e mudanças históricas, e que cada um desses filósofos fizeram defesas de modelos de Estado que tivessem mais alinhadas com suas classes sociais de origem. Hobbes era ligado à nobreza, que via o antigo regime em franca decadência. E o que ele queria, na verdade, era a sua manutenção. Locke, por sua vez, era ligado à burguesia, uma classe ainda em ascensão, em busca de liberdade, essa em múltiplos sentidos, religiosa, filosófica, de produção, etc. O contexto vivido por nosso outro contratualista, o suíço, mas que viveu na França, Jean-Jacques Rousseau, é um pouco diferente. A França do século XVIII ficou marcada, não só a França, na verdade, por fatos históricos e movimentos culturais e intelectuais como a Revolução Francesa e o Iluminismo. Era um contexto de muita turbulência, conflitos e mudanças, mas também um período de entusiasmo e otimismo com relação à ascensão da burguesia, que, como diria Karl Marx, cumpria o seu importante papel revolucionário, ao avanço da ciência e à construção de importantes filosofias. Não obstante esse contexto, vamos dizer, promissor, Rousseau teve uma visão ou interpretação diferente de seus pares. Rousseau questionou justamente se todos esses avanços e mudanças estariam mesmo levando a humanidade para um caminho melhor. Segundo Milton Meira do Nascimento, abre aspas, dentre os filósofos do chamado século das luzes, que preconizavam a difusão do saber como meio mais eficaz para se pôr fim à superstição, à ignorância, ao império da opinião e do preconceito, e acreditavam estar dando uma contribuição enorme para o progresso do espírito humano, Rousseau certamente ocupa um lugar não muito cômodo. Seu ingresso na República das Letras deu-se com a obtenção do prêmio concedido pela Academia de Dijon, que havia proposto o seguinte tema para a dissertação: o restabelecimento das ciências e das artes teria contribuído para aprimorar os costumes? Ao responder negativamente a essa questão, Rousseau iria marcar uma posição bem diferente do espírito da época. Se nossas ciências são inúteis no objeto que se propõe, são ainda mais perigosas pelos efeitos que produzem. Antes, pois, de defender o processo de difusão das luzes, impõe-se perguntar sobre que tipo de saber tem norteado a vida dos homens. Fecha aspas, Nascimento, 2006, página 89. A leitura dos textos de Rousseau realmente nos coloca a pensar sobre os rumos da humanidade. Mesmo que ele não tenha dito ou escrito exatamente a famosa frase: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, tal ideia está implícita em seus questionamentos. E para ele, somente um Estado que fosse capaz de resgatar as virtudes do ser humano e que colocasse acima de qualquer coisa a soberania do povo é o Estado que deve ser implantado através do contrato social. Para Rousseau, este é o Estado democrático, tendo o povo como súdito e soberano ao mesmo tempo. Vejamos então aqui, né, um quadro um pouco sobre
Como cada um desses filósofos contratualistas responde algumas questões. Então, Thomas Hobbes, 1588 a 1679, Sociedade em seu estado de natureza. Ele diz: sociedade violenta e pobre, guerra generalizada em função da natureza humana. Como se dá o contrato ou pacto social? O medo de morrer faz com que as pessoas aceitem uma autoridade, o Estado absoluto, como garantidor da ordem e fiador da vida. E qual é a função do Estado? A manutenção da ordem e da paz. Já para John Locke, 1632 e 1704. Sociedade em seu estado de natureza. Vida de relativa paz e com direitos naturais, igualdade, liberdade invioláveis. Como se dá o contrato ou pacto? Como ninguém é bom juiz de si mesmo, o Estado seria necessário para decidir conflito entre as pessoas, bem como proteger a propriedade privada. Qual a função do Estado aqui? A função do Estado é fundamentalmente a proteção da propriedade privada, que para Locke não se restringe aos bens de uma pessoa e contempla também a vida e a liberdade. Já para Rousseau, a sociedade em seu estado de natureza, para este pensador, as pessoas seriam livres antes da existência do Estado. Como se dá, então, o contrato ou pacto social? O Estado é originado para defender a propriedade privada, fruto de uma desigualdade. E qual seria a função do Estado? Como não é possível um retorno para o modo de vida anterior à existência do Estado, é preciso pensar na melhor forma de sua existência. Para Rousseau, somente o Estado em que os cidadãos pudessem participar ativamente das decisões, no qual o povo é soberano. O Estado democrático. Certo? Certo. Então, fechamos o segundo tópico dos contratualistas, terceiro tópico dentro do capítulo. Montesquieu, a divisão dos poderes e o poder político no Brasil. Século XVIII, século do Iluminismo e da Revolução Francesa, marca definitivamente o fim do que ficou conhecido como Antigo Regime. Isto é, as antigas formas de organização do Estado e de governo cederam e deram espaço para as novas formas desses dois objetos de conhecimento da nossa disciplina existir. Com a empresa capitalista praticamente em franco funcionamento e a burguesia instaurada definitivamente como classe dominante, mas que há bem pouco tempo ainda era uma classe em ascensão, tanto a ciência política como a filosofia política tiveram que se debruçar sobre novas teorias e fórmulas para a administração do Estado e da sociedade. O contexto era, então, totalmente novo. Não se trataria mais de justificar um ou outro modelo específico de Estado a partir dos conflitos existentes durante os períodos de intensas revoluções, mas sim de verificar como a realidade concreta se apresenta sociologicamente e, a partir dela, da realidade, encontrar modelos que realmente funcionassem. É justamente, então, nesse contexto novo que duas importantes teorias políticas modernas se apresentam: a teoria dos três poderes, do iluminista francês Montesquieu, e o federalismo, teoria política pragmática encampada nos Estados Unidos da América a partir da sua Constituição em 1787. Mas quem foi Montesquieu? Charles-Louis de Secondat, grande filósofo político do iluminismo, conhecido como Barão de Montesquieu, notabilizou-se como formulador da teoria da separação dos poderes. Escreveu um relatório sobre as várias formas de poder, explicando como os governos podem ser preservados da corrupção. Definiu ainda 3 tipos de governo: republicano, monárquico e despótico. E organizou um sistema de governo que evitaria o absolutismo ou a autoridade tirânica de um só governante. Leitura complementar: Montesquieu e a organização do Estado. De acordo com Montesquieu, o Estado possui 3 funções fundamentais, das quais decorrem todas as suas ações. São elas: função legislativa, que refere-se à prerrogativa de instituir as normas e o ordenamento jurídico que regem as relações dos cidadãos entre si com o Estado. A função executiva, que é exercida por meio de um conjunto de instrumentos administrativos e coercitivos, tendo em vista assegurar o cumprimento das normas. E a função judiciária, que diz respeito à prerrogativa de julgar a adequação ou inadequação dos casos e atos particulares às normas gerais.
Ao recomendar que as diferentes funções do Estado fossem exercidas por diferentes corpos, Montesquieu se contrapôs ao poder absoluto que os monarcas europeus exerciam em seu tempo. Sua preocupação era de evitar a excessiva concentração de incumbências nas mãos de um único indivíduo, o rei, ou em um único organismo, a Assembleia, pois isso lhe parecia perigoso por tender ao abuso de poder por parte dos governantes e atentar contra a liberdade dos governados. Ao propor a divisão funcional do poder, Montesquieu não pretendia dividir o poder do Estado, o que seria contraditório com o caráter monopolista do poder estatal, mas apenas separar funções diferentes em corpos distintos dentro do mesmo Estado. Portanto, quando falamos em separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, essa é a terminologia usualmente empregada pelos constitucionalistas e pelos políticos, estamos cometendo uma imprecisão conceitual, pois o poder é uno e indivisível. O que seguramente pode e deve ser dividido são as funções do poder por diferentes instituições do Estado. Em todas elas, é imprescindível a presença de pessoal qualificado para o exercício dessas distintas funções, isto é, os servidores públicos, sem os quais o Estado não teria como atuar. A ideia de distribuir o exercício do poder do Estado em diferentes órgãos independentes e especializados no desempenho de funções específicas acabou sendo adotada em todos os estados do Ocidente e em todas as democracias. No Brasil, assim como nas demais democracias, as funções do Estado encontram-se constitucionalmente distribuídas entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, e as competências e atribuições de cada poder definidas e delimitadas pela Constituição Federal. Correia Ricardo, Ciência Política, UFSC 2012. 4. Conceitos sociológicos de Estado. Tópico 4. Até o momento, abordamos o tema do Estado, isto é, o Estado como objeto do conhecimento e suas relações com outros temas como poder, dominação, violência, relações sociais e até mesmo o Estado como fazendo parte de um projeto de sociedade ou não. Ver introdução quando falamos um pouco sobre a sociedade sem, contra o Estado, as sociedades indígenas, segundo Pierre Clastres. Ao abordarmos o Estado sob esses aspectos, que fizemos sempre a partir, ora, da ciência política, Maquiavel, ora pela filosofia política, contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Todavia, considerando que a nossa disciplina aborda, na verdade, política e sociedade, faz-se necessário também uma abordagem, ainda que em breve, com um viés, digamos, mais sociológico. Ou seja, vamos analisar o Estado a partir da visão da sociologia com a ajuda dos seus pensadores clássicos, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Emily, não sei pronunciar. Tal análise será importante, sobretudo, porque estes autores, quando falaram sobre o Estado, o incluíram em uma análise mais sistemática do funcionamento da sociedade como um todo, considerando a relação do Estado com as classes sociais, Marx, com os indivíduos e grupos de suas ações sociais, Weber, e com as instituições sociais, Durkheim. Vejamos, então, como cada um desses pensadores da sociologia compreendem o Estado. Karl Marx, filósofo alemão, de 5 de maio de 1918 a 14 de março de 1883. Ideólogo do socialismo, em 1848, Marx e Engels publicaram o Manifesto Comunista, primeiro esboço da teoria revolucionária que anos mais tarde seria denominada marxista. Embora tenha sido praticamente ignorado pelos estudiosos acadêmicos de sua época, Karl Marx é um dos pensadores que mais influenciaram a história da humanidade. Conceito de Estado. Karl Marx considera o Estado, assim como o lucro, a mercadoria, as classes e o próprio capital, uma categoria analítica importante para se entender o funcionamento da história e da sociedade capitalista. O Estado, na concepção marxiana e marxista, isto é, para os autores apoiados na teoria de Marx, sobretudo no contexto do capitalismo, seria um instrumento a favor da classe dominante. Ele seria usado pela burguesia como forma de se manter no poder. Autor, Émile Durkheim, de 15 de abril de 1858, 15 de novembro de 1917. David Émile Durkheim foi um sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. Formalmente, tornou a sociologia uma ciência, e com Karl Marx e Max Weber é comumente citado como principal arquiteto da ciência social moderna e o pai da sociologia. Conceito de Estado.
Durkheim, considerado o pai da sociologia, buscou desenvolver uma teoria que desse conta do entendimento da sociedade como um todo. Para este sociólogo francês, inspirado em seus antecessores como Auguste Comte, por exemplo, a sociedade seria como uma grande organização, um grande organismo onde indivíduos, fenômenos sociais, fatos sociais e instituições sociais cumpririam papéis e funções muito bem estabelecidos. Nesse sentido, o Estado, assim como a escola, a igreja, entre outras, seria uma instituição social das mais importantes, com a função de regular as normas, a moral e o funcionamento da sociedade. Já Max Weber, que veio de 21 de abril de 1864 a 14 de junho de 1920, Maximilian Karl M. Weber. Weber foi um intelectual, jurista e economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia, criador da sociologia compreensiva. Conceito de Estado. Para Max Weber, teórico da sociologia compreensiva, a sociedade é formada por relações sociais, que, por sua vez, são formadas por ações sociais praticadas por indivíduos ou grupos, entre eles o próprio Estado. Nesse sentido, o que está no cerne do funcionamento dessas relações é o poder e a dominação. E já estudamos sobre isso no primeiro capítulo. A história da sociedade seria, na verdade, a história da legitimação do poder e da dominação. E, nesse sentido, o Estado é uma instituição ou instrumento que, ao longo da história, adquiriu legitimidade para exercer a dominação e a violência. Portanto, para Weber, o Estado possui o monopólio legítimo da força, da violência e da dominação. Atividades. Então, temos aqui agora, terminamos a parte teórica, né, a leitura do capítulo 1, e temos aqui as perguntas-chave que vão ser para serem respondidas, né? As seguintes questões, então, deste capítulo. 1. O filósofo político inglês Thomas Hobbes é conhecido como teórico do Estado absoluto. Entretanto, segundo Renato Janine Ribeiro, a chave para se entender o pensamento hobbesiano está na concepção de estado de natureza. Sendo assim, explique-o e justifique a necessidade do Estado absoluto, segundo Thomas Hobbes. 2. Segundo John Locke, certos direitos do homem não podem ser violados nem mesmo pelo Estado. O principal desses direitos é o da propriedade privada, vida, liberdade e bens. Explique como a existência do Estado pode auxiliar na garantia desse direito fundamental. 3. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau também é um dos autores da filosofia política localizado no chamado contratualismo. Entretanto, ele diverge tanto de Hobbes quanto Locke em quase todos os aspectos, sobretudo na ideia de Estado. Nesse sentido, indique qual modelo de Estado defendido por Rousseau e explique por quê. Na medida do possível, demonstre com exemplos. 4. Sobre Montesquieu e a estrutura política brasileira, comente. A. Caso utilizemos as ideias do filósofo político iluminista Charles Louis de Secundat Montesquieu, podemos dizer que as relações entre Estado, poder político e governo sempre foram e ou são estáveis no Brasil? Por quê? B. É possível verificar a presença de um sistema de freios e contrapesos no sistema político em algum momento da história política recente do Brasil? Comente a resposta. C. Comente a teoria da divisão dos poderes de Montesquieu, estabelecendo, na medida do possível, relações com a estrutura política brasileira atual. 5. Sobre os conceitos sociológicos de Estado, também é possível reconhecê-los na nossa realidade? Comente. Saiba mais. Ao longo deste livro, estamos tratando de, conforme já dissemos, de assuntos que não se separam uns dos outros, política e sociedade, poder e relações sociais, por exemplo, por aí vai. Tampouco são assuntos que se encerram em resumidas explicações nossas ou definições de conceitos. Para o melhor entendimento dos temas aqui apresentados, bem como a merecida busca por novos e melhores aprendizados para além dessa disciplina, teremos ao final de cada sessão, que está apenas didático-analiticamente divididas, algumas sugestões de livros, filmes ou documentários. Então, o 10º capítulo aqui é O Leviatã, de Thomas Hobbes, que foi um filósofo eclético, como muitos de sua época, entre vários assuntos tratados, as questões sobre a política e Estado tiveram também sua atenção. Então, para entender melhor o seu pensamento sobre a necessidade do Estado absoluto, nada melhor do que ler as suas palavras no Leviatã, de 1651. Já John Locke, com 2 tratados do governo civil,
Sua atenção foi sobre questões como liberdade religiosa, individualismo e o próprio liberalismo, fundado por ele. Então, nesses dois tratados do governo civil, Locke lança sua defesa do Estado liberal. E temos Jean-Jacques Rousseau, com 2 livros, Discursos sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens e o Contrato Social. Pensador iluminista que acreditava que a fundação do Estado levou o homem a criar as desigualdades, ele explica este processo no Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Porém, tais desigualdades poderiam ser amenizadas com um modelo de Estado que considerasse a soberania do povo nas suas escolhas. As explicações para isso estão na obra O Contrato Social. Também, como vimos no capítulo, o filósofo alemão Karl Marx, então a indicação é para ler o Capital de Marx, que entendia como instrumento a favor da classe dominante, o Estado como classe dominante. Vale a pena ler alguns capítulos. Emile Durkheim, né, que é um dos fundadores da sociologia, possui uma visão organicista da sociedade. O Estado, então, funciona como uma instituição social, tal como as outras, escola e religião. Então, está sendo indicado aqui o livro Qual é o nome aqui? Sociologia e Filosofia. E Max Weber, Economia e Sociedade, o sociólogo alemão também, fundador, vale indicá-lo mais uma vez, o conceito de Estado, monopólio legítimo da violência, o conceito de poder e dominação. Então, temos 2 volumes de Economia e Sociedade, volume 1 e volume 2. E, por fim, o livro A Era das Revoluções, do historiador britânico Eric Hobsbawm, faz parte de uma série de livros escritos por ele sobre todas as transformações sociais, históricas e econômicas que ocorreram nos últimos 5 ou 6 séculos. Então, resumindo, neste capítulo você estudou alguns conceitos e teorias sobre o Estado. Você agora já deve ter uma noção mais clara do que é o Estado e como se interpretou essa organização social tão presente em nossas vidas. Você já deve ser capaz de, 1, compreender a trajetória histórica do Estado, identificar como o poder político é exercido pelo Estado, diferenciar a função que o Estado deve cumprir para cada filósofo contratualista, diferenciar o Estado de governo, entender a estrutura de poderes proposta por Montesquieu e compreender os conceitos sociológicos de Estado. Se está claro para você, ótimo, chegamos ao nosso grande objetivo. Então, that's it. Beijos!